Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que já se reapresentou depois da vitória importante contra a equipe do Red Bull Bragantino. Vitória que deu um alívio na tabela do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Cudê pode ter mais problemas para o jogo contra o Cuiabá na quarta-feira na Arena Pantanal. Quero falar também, gente, sobre a postagem de um campeão do mundo pelo Internacional criticando Ener Valencia, o autor do gol da vitória colorada contra o Bragantino. E também quero falar, gente, sobre Johnny. Afinal, o Cudê deu mais uma vez a entender que o volante se despedirá do Internacional ao final da temporada, que está chegando ao fim no próximo dia 6. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas coisas acontecendo na segunda-feira colorada, semana começando, uma das últimas semanas do ano. Afinal, o Colorado encerra a temporada na próxima quarta-feira, sem ser essa a próxima, contra o Botafogo no Beira-Rio. 3 jogos faltam para encerrar o Campeonato Brasileiro, 2 fora de casa contra Cuiabá e contra Corinthians e o Botafogo na última rodada dentro do estádio Beira-Rio. Muita coisa pra gente falar com a força de Zapay, aplicativo gratuito, onde você consulta os seus débitos referente a carro, moto e caminhão, licenciamento, multa e PVA, para não correr o risco, de ter o carro apreendido. Paga os teus débitos no cartão de crédito, tem até 10 vezes ou mais você pode fazer no aplicativo Zapay. E mais do que isso, o cupom COLAR20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora, Z-A-P-A-Y, Zapay, parceiro aqui do canal. Eu quero falar com vocês, gente, sobre algumas questões, tá? Afinal, o Internacional venceu, a equipe do Red Bull Bragantino. Um jogo duro, um jogo difícil, um jogo importante. E aquela coisa, gente? É um jogo que fica marcado por conta, do Inter sair do risco, de rebaixamento para a próxima temporada, pelo menos ainda não, de forma matemática, ainda depende de algumas questões, mas, deu uma bela aliviada, no trabalho que vem desempenhando o time do Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o Inter se reapresentou hoje já no CT do Parque Gigante, visando o jogo da quarta-feira contra o Cuiabá, jogo na Arena Pantanal, 8 horas da noite. Um jogo duro, A gente está vendo que o Cuiabá está fazendo uma campanha interessante dentro do Campeonato Brasileiro. É um time que não brigou para não cair em nenhum momento, então fez um campeonato tranquilo, com bem menos investimento do que vários times do Brasil, entre eles o Internacional. E o que fica é o seguinte também, gente? O Inter pode, de forma definitiva, encaminhar, esta classificação à Copa Sul-Americana, tirar para zero o risco de rebaixamento, o risco que hoje é de 0,22%. Então, um risco irreal, que o Inter corre, mas enquanto for matemático, a gente tem que falar aqui sobre isso. A reapresentação trouxe boas e más notícias. Boas notícias: Arangues e Alan Patrick estão liberados, voltam de suspensão e devem voltar ao time do Inter na vaga do Bruno Henrique e do Luca, que foram os titulares no jogo contra a equipe do Bragantino. Por outro lado, Vitão e Valencia tiveram a mesma lesão, um desconforto muscular na coxa. Não dá para dizer que é lesão, mas há um desconforto, um incômodo. O Vitão já vinha com esse incômodo durante a semana, tanto é que foi preservado de alguns treinos, jogou e estourou logo no primeiro tempo, foi substituído pelo Igor Gomes. Como o Inter vai viajar para Cuiabá na terça-feira, vai jogar na quarta e de Cuiabá vai para São Paulo, onde joga sábado contra o Corinthians, a tendência é que Vitão e Valencia estejam na delegação, mesmo que não joguem contra o Cuiabá, porque existe a possibilidade de eles terem que jogar contra o Corinthians. Cudê falou ontem, após o jogo, que não vai fazer caridade neste momento, vai jogar quem está melhor, vão jogar aqueles que melhor estão. Foi o que ele usou como termo e, de fato, o Cudê tem feito isso, um cara que, claro, se abateu depois da eliminação para o Fluminense, mas não vai dar minutos a jovens da base, não vai oportunizar jogadores que não vêm jogando. Segundo ele, não é o momento, é para levar o Brasileirão a sério e o Inter terminar com a melhor pontuação possível. Pelo menos é o que está posto aí o técnico Eduardo Cudê, tá bom? Então Vitão e Valencia preocupam, Arangues e Alan Patrick estão de volta, este é o resumo. Ainda não vou projetar time, tem mais um treino antes do confronto na Arena Pantanal.
tô me adaptando ao estúdio novo, né? Vocês estão vendo que tem muito eco, ainda tem um barulhinho da rua aqui. Então, né, vamos se adaptando juntos aqui. Hoje teve até um errinho de edição, né, lá no começo, vocês gostaram, né? Dito isso, eu quero falar também, gente, sobre um comentário nas redes sociais. Até quero pegar na íntegra esse comentário, né, feito pelo lateral direito Ceará, campeão do mundo, né, pelo Internacional, um cara que tem uma história muito bonita, né, dentro do clube, é campeão mundial pelo Inter, aqui, ó, essa aqui poucos têm, ó, deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui, ó, tá no meu estúdio, ó, campeão do mundo pelo Inter, ó, o lateral Ceará, marcou o Ronaldinho lá em 2006, campeão da Libertadores também. E o fato é o seguinte, o Inter postou, né, o Ener Valencia fez um post lá no Instagram colocando 25 jogos pelo Inter, 11 gols. Ener Valencia é o vice-artilheiro do Clube do Povo na temporada, ficando atrás somente do Alan Patrick. E o Ceará comentou o seguinte: poderia ter feito muito mais e ter ajudado o Inter a ir à final da Libertadores e talvez ser campeão, mas perdeu muitas oportunidades. Cara, muitos comentários contra o Ceará, né, a partir dessa postagem, né, falando sobre o fato do Ener ter ajudado o Inter a chegar na semifinal, com gols contra o River, né, com gols contra o Bolívar nas quartas de final. Então a torcida comprou o barulho, né, do Ener Valencia. Eu também acho que são águas passadas, né, respeito máximo ao Ceará, campeão do mundo e da Libertadores pelo Inter, mas a gente tem que superar essa pauta do Fluminense, senão o Inter não vai pra frente. Perdeu os gols, é verdade, mas quando ele perdeu os gols o jogo estava 1-0. E 1-0 era o resultado que classificava o Inter. Então o problema foi ter tomado os gols e não ter matado o jogo. O que também foi um problema. Mas enfim, já passou. Mas fica a crítica então de um cara importantíssimo na nossa história para o nosso atacante neste momento. Tá bom? Pra gente fechar de vez o nosso vídeo aqui, eu quero falar sobre Johnny. Afinal, ontem foi para mim o disparado melhor jogador em campo do Inter contra a equipe do Bragantino. E o Kudê na coletiva ontem deixou escapar, né, que o Johnny vai fazer muita falta no ano que vem. Não sei se deu a entender que o Kudê vai ficar ou não. Aliás, eu tenho um vídeo para fazer sobre o Kudê amanhã, né, algumas informações que eu estou apurando. Mas todo mundo sabe, né, que o Johnny deve ser oficializado após o dia 6, né, o jogo contra o Botafogo no Beira-Rio, como novo reforço do Real Betis da Espanha, né, que deve pagar aí na casa de 7,5 de euros, 7 milhões e meio de euros para levar o volante norte-americano. Com algumas metas, né, esse negócio pode chegar a um valor bem interessante. Lembrando que o Inter detém 100% do passe do Johnny, né, um jogador criado no celeiro de Hades, apesar de ter nascido lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, jogou apenas no Inter a carreira toda, tem jogado costumeiramente pela seleção norte-americana e, de fato, né, vamos ser bem sinceros aqui, eu lembro de fazer muitos comentários aqui, brigando com vocês, né, defendendo o Johnny, achando que ele era um bom jogador e, de fato, agora está se comprovando, né? A evolução dele com o Kudê é um negócio impressionante e, de fato, é um cara que vai fazer muita falta no cenário do Internacional, mas vai deixar uma grana no cofre, que também é muito importante, é o caminho natural de jogadores que vêm da categoria de base. Tá certo? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código do colar para ganhar 20% de free bet. Hoje tem Goiás e Cruzeiro, jogo lá na Serrinha, né, o Cruzeiro dentro da zona do rebaixamento, precisando de um empate para sair, e o Goiás joga a sua vida hoje, né? O Goiás, se não vencer o Cruzeiro, praticamente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Viu que o seu rival já subiu, né? O Atlético Goianiense já está de volta à Série A, né, foi um dos que subiu junto com o Juventude, Criciúma e também o Vitória da Bahia, que foi o campeão, inclusive, da Série B do Campeonato Brasileiro. Vale o teu palpite na KTO? Eu tô postando no empatezinho hoje, tá? Para mim, 1-1 Cruzeiro e Goiás, ou Goiás e Cruzeiro, já que o jogo é em Goiânia. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever no canal. Fui!